frequência vibracional. Experimente isto. Materialize e desmaterialize 3 coisas. Primeiro, lixe 3 coisas: objetos, recursos, oportunidades ou pessoas que você está pronto a ter como parte de seu mundo. Depois, lixe 3 coisas a que está pronto a renunciar, que não lhe interessam mais e que você gostaria de desmaterializar. Pode ser uma dependência, excesso de peso ou entulho, por exemplo. Segundo, pegue um por um os 3 itens de sua lista de desejos a materializar. Perceba a ideia. Imagine o item e acrescente detalhes sensoriais à sua descrição. Deixe que ele se torne uma experiência, que seu corpo se anime com a perspectiva de uma experiência com esse item e continue investindo a atenção e preenchendo a realidade dele até que seu corpo possa senti-la como normal. Então, deixe-o, passe ao item seguinte. Terceiro, quando acabar, imagine como é sua vida agora, que todas essas 3 coisas são parte normal de sua realidade. De que modo você cresceu? Quarto, em seguida, pegue um por um os itens de sua lista de desmaterialização. Concentre a atenção no primeiro item. Ele é a parte normal de sua realidade. Retire a atenção que investiu nele. Pare de resistir-lhe e sinta-se entediado e desinteressado. Esse item tem um significado simbólico ou algum vínculo afetivo? Deixe que ele se desvaneça. Permita-se não ter nenhuma motivação em relação a ele. Sinta-se grato pelo que ele lhe deu. Abençoe-o e mande-o seguir seu caminho. Você não precisa agir agora. Basta abrir mão dele e dissipá-lo mentalmente. Então, abandone-o. Quinto, imagine como é seu mundo sem esses 3 itens que saíram de sua realidade, deixando em seu lugar um novo espaço. De que modo sua alma poderia expandir-se para preencher esse espaço? Quais os ingredientes da sorte? Betty entrou num concurso promovido por um programa sobre decoração e acabou entre os 12 finalistas, que teriam uma chance de ganhar uma reforma de jardim no valor de $10.000. E me telefonou, animada com a oportunidade de realizar um experimento com sua percepção. Então, como posso ter sorte? Perguntou ela. Eu a aconselhei a sentir a própria atitude e energia como tranquilas e fluentes e achar que o processo de ganhar a reforma era natural, fácil e normal para alguém como eu. Uma pessoa que tem sorte e sempre ganha as coisas, que é naturalmente aberta e receptiva, que dá com generosidade e recebe a mesma facilidade. Disse ela, poderia fundir-se com a casa e o jardim, falar com eles sobre o que nós gostaríamos de fazer para vivenciar a melhoria e a expansão e pedir-lhes que ajudassem a atrair a reforma. E que ela poderia imaginar-se agradecendo às pessoas que implementariam a reforma e senti-la concluída e vingando, com as novas plantas crescendo alegremente.
Então Betty lançou-se ao ajuste de seu nível de energia e percepção. E não ganhou. Perguntei-lhe se sabia porque não tinha sido a vencedora. Betty disse que tinha ido ao site do paisagista e visto que a firma era especializada em coisas que não lhe interessavam particularmente. Ela disse que, dos 8 projetos de jardins que vira lá, só um era melhorzinho, talvez nota 4,5 em 10. Disse também que o paisagista cobrava quase $10.000 por só uma das coisas que ela queria e que achara que nós, o jardim, as árvores, a casa, os devas da natureza e eu, não ficaríamos satisfeitos com a visão limitada desse arquiteto. Algum tempo depois, recebi de Betty um e-mail intitulado "O que eu fiz se manifestou". Nele, ela dizia: há tanta elegância e humor no modo como o universo reage a mim quando eu me entrego e confio em que algo ainda melhor está a caminho. A tia de meu marido, uma mulher que eu adorava, morreu há pouco, aos 91 anos de idade. Nós tínhamos cuidado de seu jardim nos 3 últimos anos, porque era uma coisa que lhe dava muito prazer, e ela já não conseguia se abaixar. Eu adorava fazer isso por ela toda semana e tinha o cuidado de só fazer o que ela queria. Agora ela está fazendo o mesmo por mim. 2 semanas depois do sorteio do programa, recebi uma carta do advogado dela dizendo que éramos beneficiários em seu testamento. O dinheiro agora está lá para fazer a reforma que eu realmente queria. E o que é ainda melhor, o jardim me fará lembrar dela e do carinho que tínhamos uma pela outra. Agora me sinto especialmente contemplada pela sorte, como se meu corpo estivesse cheio de bolhas de champanhe. Eu sou tão feliz por não ter ganho aquele concurso. A sorte bem pode ser aquele estado de consciência no qual confiamos na alma, no momento, na perfeição com que as necessidades são entendidas e no time das coisas. A alma pode não facilitar uma experiência de sorte, para que vivenciemos em detalhes como é quando as coisas funcionam da melhor maneira e possamos recentrar-nos nela quando quisermos. No caso de Betty, a experiência não deixou que sua mente parasse, enquanto não chegasse um resultado verdadeiramente inspirado. Podemos nos ver como uma pessoa de sorte todos os dias. Basta atentar para como as oportunidades se apresentam, como a sincronicidade ocorre e chama a atenção para certas ideias, ou como o fluir de cada dia possa se tornar uma coisa bela. Preferindo a sorte, escolhemos nossa frequência original e reafirmamos os princípios da era da intuição. E já que não estávamos determinados quanto a alguma coisa precisa ser grandiosa ou drástica para ser chamada de sorte, veremos que a qualidade daquilo que nos aparecer vai aumentar exponencialmente. Henry, que vive em Knoxville, começou a fazer experimentos com uma corrente do bem, alguns anos atrás.
Ele dá a algumas pessoas uma nota de $20 e as desafia a usar metade para si e passar a outra metade adiante para outra pessoa. Seguindo seu depoimento, em todos os casos, os resultados mostraram que quando liberamos alguma forma de energia, ela passa a fazer parte daquilo de que podemos tirar. Na primeira vez em que ele deu $20 a um de seus alunos, ele foi à missão de Nashville e pagou uma noite de alojamento para uma pessoa sem teto. Na semana seguinte, esse aluno recebeu inesperadamente um cheque de $50. Henry instalou um jogo de pneus no carro de um amigo e em 2 semanas recebeu um telefonema para fazer um projeto freelance que pagava 3 vezes aquilo que ele gastara com pneus. Ele passou a saber então que a materialização é de fato uma questão de dar e receber livremente. Vivemos em escala ascendente quando vivemos felizes, uma coisa levando a outra numa série infinita. Robert Louis Stevenson. É possível materializar um novo rumo de vida. Há momentos em que a nossa forma habitual de viver ou trabalhar, ou o fato de estarmos cercados de pessoas cuja vibração é inferior à nossa, anestesia nossa percepção e parcialmente nos hipnotiza. Sabemos que precisamos fazer as coisas acontecerem, talvez adotando alguma atitude corajosa, mas não conseguimos ver exatamente o que é. O time parece errado. Como materializar um novo rumo na vida? Como rejuvenescer aquele nosso espírito alegre, jovial, otimista e aventureiro? Será que devemos nos jogar num rio de correntezas rápidas? Desistir de tudo e vaguear com uma cuia na mão? Partir para um ataque ostensivo? Jim teve uma vida fascinante. Criou-se numa fazenda na Austrália. Trabalhou como treinador de corpo da paz em diversos países. Foi instrutor de dança e de videomaker. E hoje é um treinador muito requisitado por agências governamentais em Washington. Leitor voraz de tudo o que diz respeito aos novos avanços no terreno da consciência e do crescimento pessoal. Jim tem fascínio pela fusão entre as ideias da nova física e da ciência cognitiva com a arte da liderança. Ele deseja integrar esse material nos treinamentos que promove, mas suas plateias estão presas às estreitas perspectivas do governo no que se refere a ter sucesso. Isso o obriga a modular sua vibração pessoal para acompanhar uma frequência mais baixa, o que a longo prazo não é uma grande diversão. Já falamos várias vezes sobre a necessidade de entrelaçar os muitos fios coloridos e como ele poderia criar um material, um site, uma clientela próprios que se coadunassem com a sua vibração alta. Mas ele tem dificuldade de imaginar como poderia jogar tudo para o alto e trocar uma carreira lucrativa por outra que talvez não lhe propiciasse a mesma segurança.
Há pouco tempo ele sentiu vontade de recapitular uma carreira e escrever tudo o que já fez, colocando os números em tudo. Ele já morou e trabalhou em 22 países, criou dezenas de programas de treinamento em diversos formatos, treinou 10.000 pessoas, etc. Fazendo esta lista, sem querer, ele renovou a confiança que tinha em si mesmo. Depois foi para o computador pesquisar o autor de um livro de que gostava. Enquanto passeava por vários links, descobriu uma chamada para trabalhos de um congresso que parecia interessante. Voltando para as ideias que ele adora, na Austrália. Boa sincronicidade aqui, pensou ele, já se animando. Eles querem gente para falar das coisas que já faço e de minhas ideias preferidas. Não preciso nem pensar, tenho de ir. Foi então que viu, o prazo acabaria dentro de algumas horas. Não vai dar, pensou consigo. Mas aí se perguntou, por que não falar com eles de qualquer modo? Ele ligou para uma das organizadoras e lhe disse quanto estava animado em saber do congresso, que estava trabalhando com as mesmas ideias e que adoraria fazer uma apresentação, mas que sabia que havia perdido o prazo. E entrou com a bolsa toda, como havia acabado de qualificar sua profissão. Estava com as estatísticas na ponta da língua e podia dizer claramente que era o que já tinha feito. Disse-lhe ainda que estava muito feliz em ter gente com quem conversar sobre aquelas ideias avançadas e, caso a organização resolvesse prorrogar o prazo, esperava ser avisado. Ela respondeu-lhe gentilmente, pode considerá-lo prorrogado. Então, Jim sentou-se, esboçou-se numa apresentação, visualizando até a disposição da sala. Ele descobriu que já tinha um imenso corpus de material cristalizado na mente e, pela primeira vez na vida, percebeu que estava desfrutando do processo da escrita. A proposta ficou pronta sem nenhum esforço e logo em seguida ele começou a criar seu site. Escreveu um artigo, criou um videoclipe. Quando conversamos, ele me disse que a viagem para a Austrália já tinha se pagado e que, se por algum remoto caso não fosse selecionado para apresentar, iria de qualquer jeito. Disse também que tinha percebido que não sabia como queria que seu novo eu fosse e que havia momentos em que você sabe que pode. Você pode não saber como o que, mas sabe que vai. Ele brincou que havia se ajeitado para direcionar a própria atenção, por meio das sincronicidades que considerava tão fascinantes, de tal modo que sua energia fluísse de uma determinada maneira e o projetasse num novo contexto. Ele havia deixado um lugar onde se sentia um tanto preso e embotado, e ido para uma realidade nova, extremamente energizada, em que via exatamente como diversos novos avanços eram prováveis. Analisando o processo de Jim, podemos aprender algumas lições fundamentais. Ele instintivamente deu um pequeno passo para fora de sua realidade habitual para ter uma visão geral de sua vida. Resumindo suas realizações, ele concluiu uma fase energética e foi além do mergulho cego nela. Depois, ele se abriu para perceber o que lhe interessava e prestou atenção às sincronicidades e às informações de alto grau de energia que correspondia à sua própria vibração pessoal.
não quis aceitar um não como resposta, ligando para os organizadores do congresso na Austrália. Ele continuou em sua frequência original e deu o passo seguinte ao desconhecido. Ele falou a si abertamente, sem expectativas, e disse à mulher do que gostava, dando-lhe a chance de ajudá-lo a tê-lo. Permanecendo em seu entusiasmo, ele superou o pavor que sempre tivera de escrever, e à medida que o conteúdo de nível de seu treinamento surgia também uma compreensão de como seu novo processo provavelmente aconteceria. Sua alma preparou-lhe uma série de experiências e sua mente cumpriu a tarefa de perceber e agir na hora certa. Payne Pearce.